Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking Day. Hoje recebendo no nosso estúdio a deputada estadual e também presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a deputada estadual Luciane Carminati, para falar sobre as ações do mandato, além de outros assuntos. Então, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais, assiste esse vídeo até o final e confira. Deputada Luciana, em primeiro lugar, muito obrigado por essa entrevista, nessa data especial, né, também. Hoje o Diário do Iguaçu comemorando 27 anos. Seja bem-vinda ao nosso estúdio. Então, uma alegria muito grande, Gabriel, participar desse momento, quase 3 décadas do Diário do Iguaçu. Eu acho que nessas 3 décadas, uma grande eu diria na maior parte desses anos, eu estive acompanhando o Diário do Iguaçu como vereadora, como deputada. Enfim, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Deputada, para iniciarmos este bate-papo, recentemente tu foi escolhida a coordenadora da bancada do Oeste da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O que este feito representa e quais serão as prioridades à frente da bancada do Oeste? Então, nós somos em 9 deputados no Oeste de Santa Catarina, de diferentes partidos políticos. A bancada do Oeste, ela foi pioneira, foi a primeira bancada constituída na Assembleia que serve, inclusive, até hoje de referência para a organização, eu diria, territorial dos demais deputados. É muito importante a organização dessa bancada porque a gente se une em torno de coisas em comum. As rodovias, os hospitais, a situação da educação, da agricultura, quando nós temos períodos de seca, enfim, as problemáticas todas próprias desta região. A bancada do Oeste já tem grandes feitos. Se a gente olhar para a nossa história, que é recente, é da última legislatura, de lá para cá, nós conquistamos, graças à bancada do Oeste, o laboratório do leite que está junto ao UDESC em Pinhalzinho, que é o primeiro e o único laboratório ligado, a toda essa cadeia produtiva fundamental e que precisa melhorar cada vez mais toda essa qualidade, esse rastreamento, enfim, as questões sanitárias. A UDESC, graças à atuação da bancada do Oeste, que colocou os primeiros recursos, em torno de 30 milhões para o laboratório. Quando a gente olha para a situação das nossas rodovias do Oeste de Santa Catarina, todos os projetos de rodovias que estão em fase de ainda elaboração ou em execução das obras, é a bancada do Oeste que fechou questão. E aí nós não discutimos partido, a gente se une e olha, qual é o mapa, qual é a situação. Se você pegar, por exemplo, as obras que estão acontecendo de Chapecó até Arvoredo, na 283, é a bancada do Oeste que trabalhou. De Chapecó até Palmitos, as obras já tinham iniciadas no governo Moisés. Pararam no governo Jorginho, agora nós estamos tensionando, tem uma promessa que até junho se retoma essas obras. Nós estamos tensionando para que junho é inverno, não tem como deixar esse trecho de Chapecó até Palmitos até junho assim. Então esta é outra prioridade. Uma outra ação é São Lourenço do Oeste e Campo Eri só saiu graças à bancada do Oeste. E aí eu poderia aqui elencar várias obras como a de Pinhalzinho, Serra Alta, Modelo, que também está em andamento. Mas quero falar de essa é uma questão, então, prioridade da deputada Luciane como coordenadora da bancada do Oeste. 283 no trecho entre Chapecó e Palmitos. Essa é a minha prioridade número 1. Nós temos que fazer sair do papel e não é tapa-buraco. A gente precisa de uma obra, eu diria, de alargamento de pista, de duplicação em alguns trechos, quase que uma nova rodovia. Uma outra prioridade da bancada do Oeste é a 282, que é federal, entre Pinhalzinho e São Miguel do Oeste, mais o trecho da 158, que vai em direção ao Rio Grande do Sul. Essa é outra prioridade nossa em termos de rodovias. Em termos de saúde, nossa prioridade é o Hospital Regional do Oeste. Então eu estou resumindo aqui para dizer o seguinte, Gabriel, nós já temos um calendário no mês de abril
com todas as terças-feiras com a agenda de secretários. Agora, dia 2, nós tivemos a Fazenda discutindo as emendas que não foram pagas dos deputados e a Casa Civil. Agora, no dia 9, nós temos uma agenda com a Acaerte, né, discutindo também a mídia regional e estadual. No dia 2, nós temos com a secretária da Saúde para situar como que vai ficar o Hospital Regional e o Hospital da Criança, qual é a perspectiva para este ano. Nós temos ainda no mês de abril com o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, também marcado, vai apresentar um projeto de captação de recursos para os microempreendedores inovarem seus empreendimentos. E nós temos também uma audiência já marcada com o DENIT para discutir rodovias federais e com o secretário Gerri para discutir rodovias estaduais. Então, a bancada do Oeste, ela é fundamental porque ela une os deputados, tem uma musculatura maior, né? Não é um deputado brigando por uma estrada, rodovia. Enfim, acho que ela é pioneira e é fundamental. Certo. Deputada, tu falou a questão da infraestrutura, saúde e com relação à educação, né? Como tu é presidente da Comissão de Educação da LESC, recentemente aconteceu um encontro com representantes do Legislativo catarinense, também do Executivo e representantes das instituições de ensino superior, com um debate propondo mudanças no programa Universidade Gratuita, né, que foi uma das principais bandeiras, né, da campanha do hoje governador Jorginho Melo. Que mudanças foram discutidas e também sugeridas a partir desse encontro? Então, primeiro eu quero, olhando para Chapecó, resgatar a importância do sistema comunitário catarinense. Por que eu digo isso? Porque hoje nós temos universidades comunitárias que estão distribuídas em todas as regiões do estado. Quando essas universidades, lá atrás, na década de 70, começaram a garantir a oferta do ensino superior, naquela época nós não tínhamos, por exemplo, em Chapecó, a UDESC, como nós temos hoje, já completando 20 anos, o Centro de Educação do Oeste. Nós não tínhamos uma universidade pública federal, né, como nós temos hoje a Federal Fronteira Sul. Então, a única forma de acesso eram as comunitárias. Pois bem, isso significa o quê? Significa que nós precisamos garantir que o ensino superior tenha qualidade, tenha expansão e chegue a quem mais precisa nas suas diferentes formas. Então, Chapecó, a gente convive muito bem com a UDESC, com a Federal, com a UNOESC, com a UNO Chapecó e com o sistema privado. O que é a universidade gratuita? A universidade gratuita, ela vem dentro, como você mesmo disse, dentro de uma promessa do governo atual de garantir a universidade gratuita para os alunos que mais precisam. Aonde é que está hoje o problema desse modelo? O problema é que se criou uma expectativa, né? E a gente tem andado nesse estado e temos encontrado outdoors agradecendo o governador e dizendo: aqui tem universidade gratuita. Quando um estudante que está terminando o ensino médio vê esse outdoor, ele deve imaginar: bom, se eu for para uma universidade comunitária, eu tenho bolsa, né? Eu vou fazer medicina, que é o sonho da minha vida. Meus pais não têm condições de pagar, pois eu vou ter bolsa. E não é bem assim. Então, nós estamos muito preocupados, né? Porque a gente tem que ser verdadeiro, nós não podemos enganar as pessoas. Das 28 mil vagas hoje da universidade gratuita, Gabriel, somente 4.550 são 100% gratuitas. As 23 mil vagas, arredondando aqui, são daquele modelo do Unedu, das universidades que talvez você tenha recebido, ou teus colegas, enfim, do artigo 170, que todo mundo conhece aqui em Chapecó, o nosso grande deputado Pedro Czai, que foi um dos autores do artigo 170, que é as bolsas proporcionais. Então, veja, nós temos um dilema aqui. Como é que nós vamos chegar nesse montante de alunos que numa turma de medicina tem 40 alunos e tem 5 recebendo bolsa e tem talvez 20 avaliando que tem direito pelos critérios? Então, nós temos um grande desafio pela frente.
Eu quero enaltecer o programa, não estou dizendo que o programa é ruim, o que eu estou dizendo é que ele precisa de ajustes para garantir que aquilo que é a expectativa do estudante de fato aconteça. E nessa audiência, que foi uma audiência de 3 horas, com a representação do governo, da CAF, da rede privada também, dos estudantes, nós sentimos o seguinte: aluno trabalhador, como é que um aluno que trabalha de manhã e de tarde, ou de segunda a sábado, ele vai tirar 4 horas por semana para devolver essas 4 horas para o Estado pelo benefício que ele recebe? Essa foi uma alteração que a LESC fez, então nós temos que corrigir isso. Então, para aluno trabalhador, não tem como exigir 4 horas semanais. O UniEdu exigia 20 horas semestrais. Então, nós estamos num grupo de trabalho de alguns deputados, né, mais afinados nessa discussão, e estamos propondo alterações. Então, universidade gratuita é um programa bom, não temos dúvida disso. No entanto, a gente precisa mostrar exatamente como estão as coisas para que os alunos saibam também o que podem ou não contar, né, em termos de acesso ao ensino superior. Deputada, além da educação, né, uma outra bandeira que tu defende bastante, né, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina é a defesa dos direitos das mulheres. E recentemente foi lançada a campanha, né, Mulher, o Voto que Muda a Política, juntamente com a deputada Paulinha. Conta pra gente no que consiste essa proposta e qual que é o objetivo dessa campanha. Então, é uma campanha muito importante porque nós temos uma representação ainda muito tímida se comparada com o universo tanto do eleitorado brasileiro, catarinense, como também da população de uma forma geral. 51% em Santa Catarina são mulheres, são catarinenses. Quando você olha para o parlamento catarinense, você não tem 10% de mulheres, tu tem 3 mulheres. Quando você olha para o número de prefeitas em Santa Catarina, você tem 10%. Não dá 10%, não chega a 10%. Vice-prefeitas dá 7,8%. Número de vereadoras, de cada 10 vereadores das câmaras, não temos 2 vereadoras, ou seja, menos de 20%. Então, esse cenário não é um cenário que está dado, que é natural, que porque as mulheres não querem, as oportunidades estão aí, a lei garante. Não é assim. Primeiro, as pessoas precisam entender o que é a vida de uma mulher e a cultura, como é que essa mulher foi educada. Normalmente, a mulher foi educada, primeiro, para achar que política é uma coisa dos homens, segundo, que ela é conflituosa, então nós temos que fugir do conflito, só tem um jeito de fazer política, não tem outros, né? Ou então, às vezes, a gente escuta absurdos do tipo, mas tá no DNA, as mulheres não querem saber disso. Na verdade, quando a gente compara com outros países como Bolívia, Argentina, Islândia, Suécia, nós temos metade dos parlamentos ocupados por mulheres. Então, são países que estão anos-luz à nossa frente, já avançaram na legislação eleitoral, não só garantindo cota, mas garantindo paridade também, né, de gênero. Então, nós estamos nesta luta. Ontem mesmo, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, a desembargadora Maria do Rocio, ela lançou, além de um seminário, um livro, né? Um livro dela. E o que diz o livro da nossa desembargadora, presidente do TRE, que vai ser a primeira mulher em Santa Catarina a presidir eleições eleições municipais, mas eleições como efetiva. Nós já tivemos outra desembargadora, mas ela não foi titular, por tempo mais duradouro. Ela diz o seguinte, o título do livro Acorda, Mulher, o teu lugar também é na política. Então, nós temos hoje a figura de uma presidente do tribunal que lança essa campanha e chama para nós, né, a Assembleia Legislativa, e chama os partidos e se soma à posição também do Tribunal Superior Eleitoral
quando o Tribunal Superior Eleitoral, através da ministra Edilene Lobo, diz o seguinte: 2024 vai ser o ano para garantir que todas as mulheres que queiram ser candidatas possam fazer campanhas sem sofrerem violências, possam assumir mandatos, concluir mandatos, para não acontecer o que aconteceu com a Marielle Franco, né, que foi assassinada no exercício legítimo do seu mandato. E além de enfrentar essas violências, a ministra Edilene Lobo diz o seguinte: se tiver candidatura laranja de mulher, vai cair a chapa inteira, porque homens e mulheres precisam ser reeducados para fazer política séria. Então nós estamos enfrentando isso e incentivando os partidos, independente de qual sejam, para que olhem para isso com respeito, e as mulheres também, para que não se sujeitem a colocar um nome e não fazer voto, não fazer campanha. Acho que é esse o desafio que está lançado. Até fazendo um adendo na sua fala, deputada, é interessante que um grupo, né, de homenageadas, né, da campanha lançada na LESC foi a mesa diretora do município de Águas Frias, né? Aqui, né? Pertinho. Isso, que vai na contramão. 2, inclusive, Pira. Exatamente. Né? Pira, que tem o maior número de vereadoras, né? Mulheres, de diferentes partidos, e Águas Frias. Inclusive, o prefeito estava lá também. E é muito importante ver isso, né? Ver como os homens também começam a olhar para a participação da mulher como uma coisa natural, da convivência, necessária para avançar nas pautas como um todo. Então, é muito bom a gente ter esses 2 exemplos, mas a gente precisa ter mais exemplos, mais mulheres, e é claro, eu sempre digo que não basta ser mulher, tem mulheres que também, né, a gente sabe que não tem nenhum compromisso com as mulheres, com as crianças, com a saúde, mas estão mais em pautas de seus grupos políticos do que na efetiva mudança da sociedade ou de situações que são problema. Então, esse alerta também vale. Olhe bem, queremos mulheres, mas quais mulheres a gente quer? Perfeito. Falando em eleições 2024, organização, né, presença feminina, deputada, outubro, né, então, eleições para prefeito e também vereadores. De que forma tu está incentivando os pré-candidatos e pré-candidatas, tanto para o legislativo quanto a majoritária, no que diz respeito, então, à participação nas eleições de outubro, especialmente aqui nos municípios do Oeste? Como que tu está participando, então, desse processo? Então, a eleição é um momento muito importante, porque ela define os rumos, né, do seu município. Nós temos um partido político e esse partido ele tem estratégias, isso é para todos, né? Estratégias do ponto de vista da Câmara Municipal, da eleição de mais vereadores. Então esse trabalho nós estamos fazendo, nós queremos ampliar consideravelmente o número de vereadores, onde o PT não tem a prioridade a eleição de vereadores e vereadoras. E, surpreendentemente, nós temos encontrado um clima muito positivo, porque o PT sofreu muito nesses últimos anos, né, por conta de tudo que se fez com a nossa presidenta Dilma, que, aliás, não cometeu crime nenhum e perdeu um mandato legítimo, conquistado na urna. E nós sofremos muito com a prisão do presidente Lula, que hoje está governando. E quando o presidente Lula é reeleito para o seu 3º mandato, e nesse momento com inúmeras obras, ações e conquistas, isso anima o nosso povo. Então, você pega, por exemplo, só nos últimos dias, Santa Catarina teve o anúncio do PAC Seleções, 139 municípios contemplados com 211 obras. Obras de creches, escolas, unidades de saúde, infraestrutura. Na área da cultura nem se fala, nunca teve tanta grana. Aliás, Chapecó, o grande valor que tem aqui na cultura em Chapecó é governo federal, não é prefeitura municipal. É a lei Paulo Gustavo e é Aldir Blanc. Então veja, Chapecó, Xaxim, todos os 295 municípios estão recebendo muita grana. Então isso está animando a nossa militância, está animando
os professores a colocar o seu nome, está animando quem é mais ligado à área da cultura, quem é ligado de uma forma ou outra às políticas públicas e quem também olha para as eleições deste ano como uma oportunidade de fazer a boa política, de fazer o debate. Nós não queremos reviver aquelas eleições passadas onde a gente viveu uma enxurrada de fake news. Nós queremos uma eleição olho no olho, discutindo, bom, qual é a situação do nosso país hoje? A economia está melhor, está pior? Quem está trazendo mais obras? Como que está a educação? Quem está investindo em ensino superior, ensino técnico, Instituto Federal? Quais são as políticas para as mulheres? Esse debate está muito forte e ele vai orientar a nossa militância. E eu digo uma coisa, quem é do PT precisa sempre de argumentos para fazer campanha. Pois bem, isso é o que não nos falta. Então eu tenho uma leitura muito otimista em relação às eleições de 2024. E para Chapecó, deputada, o Partido dos Trabalhadores terá candidato ou candidata? O PT está discutindo isso, né? É claro que para nós Chapecó sempre é um município prioritário e a condução dessas tratativas todas, tanto internamente como também junto a outros partidos, né, que não estão com o atual prefeito, estão sendo feitas, vários diálogos. E é claro que eu, como deputada, também estou diretamente, né, envolvida nessas tratativas. Deputada, para fecharmos este bate-papo, quais serão as prioridades do mandato aí para esse primeiro semestre, ainda além das discussões e ações propostas na bancada do Oeste? Tem alguma área ou áreas que mais te preocupam? Com certeza a área da educação. Ontem mesmo eu tive uma reunião com o secretário de Educação, 3 horas de reuniões para discutir o seguinte: não dá mais para a gente fechar o ano de 2024 como os anos anteriores, sem que o professor tenha esperança de dias melhores. Nós queremos respostas para a carreira do professor, que encontra-se muito achatada. Nós queremos respostas para a infraestrutura das escolas. Nós queremos respostas para o concurso que deve acontecer no primeiro semestre deste ano, ou seja, estamos de olho na educação, além da universidade gratuita, que já estamos tratando muito em relação a isso, para democratizar o acesso, mas a nossa prioridade é a rede pública estadual, as condições de trabalho, valorização do professor, melhoria da qualidade na educação. E queremos que o Estado também recupere aquilo que deixou para trás. Veja que o governo Lula está colocando 30 mil jovens para receber o pé de meia em Santa Catarina. Ontem receberam a primeira parcela de R$200 para quem tem frequência e mais R$1.000 ao concluir cada ano. Aqui em Santa Catarina, nós tínhamos uma bolsa que era a Bolsa Ensino Médio, que chegou a quase 60 mil jovens. Agora teve um corte de 82%. Então, nós precisamos recuperar também aqui no estado o que foi perdido. A nossa prioridade será essa. Deputada, mais uma vez, muito obrigado por esta entrevista, e o Diário do Iguaçu sempre está de portas abertas aí para as novidades sobre as discussões da bancada do Oeste, do mandato e do contexto político. Então, eu agradeço, Gabriel. Toda terça-feira, reunião da bancada do Oeste com temas bem pertinentes, e é possível que a gente faça essa devolutiva, né, para o nosso povo aqui da região através do Diário do Iguaçu. É bem importante. Quero agradecer a oportunidade, vida longa ao Diário do Iguaçu, nesses 27 anos, que tenha vida longa. Desejar nessa Semana Santa aí que Deus abençoe também a todos e todas, para que a gente tenha sempre no nosso coração o sentimento de vida nova. É isso, um grande abraço. Mais uma vez, muito obrigado. Esta foi a deputada estadual Luciane Carminati, que falou sobre as ações do mandato, além de outros assuntos. Em breve voltaremos com mais convidados especiais para você, e para ficar por dentro de tudo o que acontece em Chapecó e região, acesse idiregional.com.br. Grande abraço!